Gabigol está de saída do Flamengo. E aí, torcedor? Eu sei que Cruzeiro e Palmeiras querem a contratação do jogador. Eu vou trazer mais detalhes sobre essa situação envolvendo o futuro do atacante de 27 anos e o interesse do Cruzeiro, especialmente, já que eu estou aqui em Minas Gerais. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com os seus amigos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado aqui no canal do Thiago Fernandes. Bom, a situação envolvendo o Gabigol é a seguinte. E depois do que disse o empresário do atleta, que confirmou a saída do atleta do Flamengo, o Júnior Pedroso deu uma entrevista ao Seleção Sport TV na última sexta-feira e confirmou a saída de Gabigol do clube. Ele disse que geralmente essas questões não são tão públicas, são de questão privada, de caráter privado, mas uma negociação tão extensa de contrato, ela acabaria se tornando pública. E aí ele diz que o ciclo de Gabigol no Flamengo chegou ao fim. E dois clubes do Brasil têm interesse na contratação do atleta, o Cruzeiro e o Palmeiras. São os únicos dois clubes que fizeram contato, nesse momento, com o staff do jogador. Muita gente fala em Corinthians, mas o Corinthians não teria condições, nesse momento, de bancar o que o Gabigol recebe. Então, os dois interessados, nesse momento, são Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro quer apresentar ao Gabigol uma proposta semelhante à que foi apresentada por Dudu. E o Cruzeiro entende que, se tiver que contratar Gabigol nesta janela de transferências, não vai ter que desembolsar o mesmo que teria que desembolsar pela contratação de Dudu. O Cruzeiro pagaria cerca de 20 milhões de reais pelo Dudu. E pelo Gabigol, o Cruzeiro entende que pagaria um valor bem menor, porque o atleta está a 6 meses do fim do contrato com o Flamengo. Então, ele não vai renovar com o Flamengo. A diretoria flamenguista não demonstrou, em momento algum, interesse em cumprir um contrato que foi combinado lá atrás. O Gabigol se tornaria o jogador mais bem pago do futebol brasileiro e o Flamengo não quis cumprir com esse contrato. Então, o Cruzeiro entende que pode chegar no Gabigol e acertar uma contratação, dando ao Gabigol o que ele pleiteia, que é o melhor contrato do futebol brasileiro na atualidade. O Cruzeiro está disposto a transformar Gabigol no atleta mais bem pago do futebol brasileiro na atualidade. Mas o Palmeiras é um grande concorrente nessa situação. E o Gabigol entende que jogar no Palmeiras hoje também seria interessante para a carreira dele. O clube paulista está à procura de um jogador para substituir Endrick, que foi negociado com o Real Madrid e não volta mais ao Palmeiras. Então, nesse momento, o que o Palmeiras pretende? Contratar Gabriel Barbosa. E ele tem o aval do técnico Abel Ferreira. Então, Palmeiras e Cruzeiro, nesse momento, disputam a contratação de Gabigol. E a gente vai saber, nos próximos dias, ou talvez durante a janela de transferências, que se inicia somente no dia 10 de julho, ou seja, ainda faltam mais 11 dias para esse início de janela, qual será o futuro de Gabigol? Se ele permanecerá no Flamengo, se ele vai aguardar até o fim da temporada, quando se encerra o contrato dele, para decidir qual será o futuro, se ele vai jogar pelo Cruzeiro ou se ele vai jogar pelo Palmeiras. Então, aí sim saberemos onde Gabigol vai jogar. A princípio, o Cruzeiro e o Palmeiras interessados, como eu disse, e o Cruzeiro está disposto a transformar Gabigol no atleta mais bem pago do futebol brasileiro. Só que, aguardem, torcedor, ainda não tem uma negociação avançada. Cruzeiro e Gabigol estão conversando. O Cruzeiro, na verdade, conversa com o empresário Júnior Pedroso e entende que pode sim acertar a contratação do atleta. Comparar uma tentativa de renovação agora com essa de 5 anos de contrato, quase 50% de aumento e luva de 8 milhões de euros. Vale lembrar, para quem esqueceu, né? E aí eu dou crédito pro Caiquinho Lima, que fica aí na nossa retaguarda, que o Gabigol, Mauro César Pereira, ele custou ao Flamengo 16 milhões de euros. Ou seja, ele queria na mão dele metade do valor pelo qual ele foi comprado pelo Flamengo. Ele queria 8 milhões de euros na mão dele com esse futebol que ele tá jogando. O Flamengo tem que ter coragem, né, Mauro? É arriscado. Eu sou sincero. Eu acho que ele vai jogar muito em outro clube. Eu acho. Mas no Flamengo não tá jogando mais. A questão é o seguinte, você pode achar, eu posso achar, como pode achar, mas o concreto é 1 ano e meio ele não joga bem. E ele não demonstra autocrítica. A autocrítica que eu falo é o quê? O jogador, você perceber que o jogador, ciente que ele não está bem, ele começa a tentar se reinventar, tentar se recuperar. O Gabriel continua sendo um jogador que não chuta com a perna direita, não consegue dar uma cabeçada, não divide uma bola, não ganha uma jogada na corrida. Ele entra no segundo tempo, descansado, ele disputa com o zagueiro e perde na corrida. Quer dizer, nenhuma dessas características que ele precisaria aprimorar, corrigir, ele muda, ele melhora. Então a realidade é essa. Ele hoje é um jogador
em péssima fase e é uma aposta. Você pode sempre, alguém pode falar, vai voltar a jogar, não vai, mas é só um palpite, não tem nada concreto, não tem nada que sustente nenhuma tese, nem para um lado nem para o outro. Aliás, hoje o mais provável é o que a gente está vendo, é um jogador em longa má fase. Mas não é uma fase de perder gol, que acontece com o atacante, não, é uma fase de não pegar na bola. Não pegar na bola. Aí você fala, o Cano também não está fazendo gol, mas o Fluminense está afundado. O Flamengo está liderando no campeonato. Ele entra e não consegue fazer um gol. Fez o gol do Vasco, empurrou a bola para dentro do gol ali. Você vê que já foi esquecido isso, porque foi uma participação ali. E já perdeu gols meio constrangedores tentando fugir da direita, né? Então, tentando finalizar. Então não mudou nada. Quer dizer, quem contratar também vai fazer uma aposta. Agora, é uma aposta muito cara. É uma aposta muito cara. É diferente se você contratar um jogador em baixa numa condição também de investimento menor. Aí você fala, pô, o investimento não é alto, vou dar uma chance pro cara, vai que ele se recupera. Mas não se trata disso, né? Se ele for contratado, será por um custo elevado, tudo indica. E aí você tem que pensar, não só no orçamento, mas no grupo. Como o Vampeta falou que fale para o Flamengo, questão do Pedro, os demais, porque ele vai ganhar muito mais agora se eu que estou fazendo os gols, né? Ele pode Todo mundo fica de olho, Arrascaeta. E no Palmeiras? Pedro, né? O do Palmeiras Os campeões estão vendo isso aqui também. Vem cá. O Palmeiras quer contratar o cara. Esse cara ganha no Flamengo tanto. O Flamengo ofereceu essa grana toda, ele recusou. Ele vem para cá ganhar mais. Rafael Veiga, Zé Rafael, Gustavo Gomes. Pô, a gente fica tudo de olho. Tá aqui ganhando o campeonato, que vestindo a camisa, vai chegar esse bonitão aí. Peraí, tem que fazer essa gestão disso aí. Não é simples. Não é assim que gera ciúme, claro. Não, e uma coisa porque não é justo também, entendeu? Essa é a questão. Pô, no trabalho aqui, tô fazendo o meu melhor, tô indo bem, estamos ganhando. Aí um cara que joga no rival, vem pra cá, jogando mal, vai ganhar mais que a gente? Quem não vai falar nada é indo pro Cruzeiro. O Cruzeiro não ganha nada, todo mundo fica quieto. O jogador não vai falar pro técnico, mas... Os caras ficam quietos, mas o Palmeiras dá... Não, e o que me surpreende é o Palmeiras, não sei se vocês concordam, porque a camisa que ele vestiu, que deu tanta polêmica, foi a do Corinthians. Será que não tem essa rivalidade? Claro, o torcedor pode passar por cima de tudo isso pro time dele ficar melhor. Se ele jogar bem, o torcedor esquece. Mas se ele não brilhar intensamente... Mas eu digo, antes dele jogar, você acha que a chegada dele o torcedor ia levar na boa? Do Palmeiras? É. Ah, não. Acho que boa parte do Palmeiras vai botar interrogação um monte e vai torcer o nariz. É isso que eu questiono. Bem dividido. Porque ele vestiu a camisa do Corinthians, ele elogiou a torcida do Corinthians no podcast lá que a gente falou Estaríamos falando do seguinte, esse cara é um cara que jogava no Flamengo, que já fez gol aqui dentro do Allianz Parque. Tem um negócio de cheirinho. Comemorar perto da torcida, né, e tal. Faz confusão. Sempre ele provoca a torcida adversária e tal. Que eu acho até legal, a característica dele, eu acho até uma parte bacana do gol. Se ele for jogar contra o Flamengo, também fazer gol no Flamengo, ele vai provocar a torcida do Flamengo. É do jogo. Mas pro palmeirense, eu imagino assim, esse cara é um jogador rival. Foi um jogador importante de um time rival contra nós. Perdendo e ganhando, né? E esse cara, ele digamos, pegar essa pilha, quiser levar, leva. Já ofereceram muito. Oferecer mais do que isso? Tá maluco. Isso não é profissional, gente. Essa que é a questão. Fala-se tanto, tem que ser profissional. Numa avaliação profissional, esse atleta não merece ganhar um aumento e um contrato maior do que um ano. Eu repito, uma renovação com ele hoje é muito mais pelo seu histórico, pelo seu currículo no clube, respeito à história dele pelo Flamengo, do que pelo que ele está jogando. Pelo que ele está jogando, dispensa e acabou. E mais, é um jogador que está jogando sob efeito suspensivo. Ninguém sabe se pode ser. Provavelmente será absolvido, mas ainda não foi. Então você pode, de repente, acertar tudo com o Gabriel, chegar em outubro, setembro, que vai ser no segundo semestre, né? É a definição, né? Da punição ou não a ele pelo negócio do doping lá. Se ele for punido, ele fica mais um ano parado. Então, você não sabe nem quando ele volta a jogar, se isso acontecer. Isso até coloca numa situação ruim para negociar contrato. Ninguém está fazendo proposta ainda por isso, né? Qualquer proposta seria na condicional. Não sei se isso legalmente é possível. Eu faço um pré-contrato com você, mas eu ponho uma cláusula. Se você for suspenso, esse contrato não vale. Se você não for suspenso, está valendo a partir de 1º de janeiro. Bom, vamos lá. Vamos chamar a fala do presidente do Flamengo, então, né? Do Rodolfo Landim. A gente tem a arte aí com o que o Landim falou sobre essa possível renovação com o Gabriel Barbosa, com o Gabigol, se fica no Flamengo ou não. Então vamos ver a fala do presidente do Flamengo, o presidente só até o fim do ano, né? Isso já foi falado aqui, né? É bom lembrar que o mandato dele termina, então, a partir do próximo ano, o Flamengo terá um novo presidente. Então, o Rodolfo Landim falando sobre o Gabigol, ele diz que, o Landim diz, é uma decisão que a gente vem tendo já há algum tempo.
E ela envolve basicamente duas coisas: valor e também o prazo de contrato. A gente já procurou o Gabriel, fez uma oferta para ele. Essa oferta talvez não atenda aos interesses dele. E se não atender, o caminho natural dele vai ser quando chegar ao final do ano, ele pode escolher para onde vai, né? O contrato termina no final do ano. Se tiver uma oferta melhor que a do Flamengo, vai poder ir. O Flamengo já fez oferta, agora depende dele. Ele pode dizer que a oferta não atende a ele. É um direito dele, ele é um profissional. A partir de 1º de julho, pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Faltam poucos dias, inclusive. Mas assim, o que ele tinha de expectativa em cima de valores e de prazo de contrato, o Flamengo não aceitou. Então, acho que realmente, né, nessa fala fica claro que ele ofereceu um contrato que provavelmente o Gabigol não aceitaria, acho que principalmente no tempo de contrato, e que não parece que o presidente do Flamengo vai fazer uma nova investida com valores ou tempo de contrato muito maiores do que ele ofereceu agora. Vamp, você acha que a tendência é de saída mesmo? Fim do ano, o Gabigol vai trocar de clube? Eles vão estar todos olhando, Bruno, tudo, né? Porque não é o Gabigol só que decide, né? Hoje, né, tem o staff, os empresários, tudo por trás, escritório. Vai olhar a melhor proposta do mercado financeiramente, para que eles possam, né? Não é só quando você fala assim, o atleta renova, o escritório quer o dinheiro dele também. Sim. Né? Tem a manutenção, tudo. Então, vai ficar estudando aí, vai ficar jogando. Tem até dezembro, né, de contrato, pode assinar agora, mas o contrato vai até dezembro. Esperar para ver o que acontece e ver quem vai sondar. A sondagem. Que alguma coisa vai aparecer. Porque qualquer coisa que alguém contrate o Gabigol, vai estar contratando, pagando, sabe o que? Para ele, como se ele tivesse vindo pagando para um clube. Sim, as luvas. As luvas. Sim, as luvas. Então é por isso que eles estão de olho nisso também. Que seria uma nova contratação e o Gabigol espera ainda valores altos em relação ao que ele já recebe hoje no Flamengo, uma valorização, mas de fato é um jogador que já há um bom tempo não joga bem, né? Um jogador que já está 1 ano e meio sem apresentar um grande futebol, muito abaixo do que já apresentou. E o Flamengo ofereceu essa condição e agora espera a resposta do Gabriel Barbosa. E voltamos agora para a Rádio Jovem Pan. Agora estamos em todas as mídias aqui com o Bate-Pronto. E Mauro, então só para acabar com esse assunto, o Gabigol, você acha que a tendência é de saída mesmo? Final do ano ele vai embora? Eu acho que sim. Agora, se ele acertar com algum clube, ele sai agora, né? Porque o Flamengo não vai mais usar. Se ele fizer um pré-contrato com outro clube, né? Certamente ele não vai ter mais clima para jogar no Flamengo. Aí vai ficar encostado lá. Ficaria ou rescinde já, né? E vai embora, faz um acordo, ou então ele fica lá ganhando sem trabalhar, sem jogar, só treinando. Não acredito. Se ele acerta com o Palmeiras, um pré-contrato, ele vai jogar até dezembro no Flamengo, nem entra mais em campo, acho eu. Não tem mais clima. Mas, repito, eu só acredito na proposta do Palmeiras se ela for realmente formalizada. Por tudo isso. O Palmeiras não costuma investir em jogadores com tal perfil, o Palmeiras não costuma investir em jogadores caros que são apostas, né? Não tem nada a ver o perfil. E uma provável rejeição, por conta desse histórico que dissemos há pouco. Além dele ter um vínculo forte com o Flamengo, que é um time que tem duelado com o Palmeiras com frequência nos últimos anos, e pode ser que esse ano seja assim novamente, né? Até quarta-feira, estavam os dois ali, primeiro e segundo na tabela de classificação do campeonato. Não fosse essa maluquice aí de jogar Copa América e Brasileiro ao mesmo tempo, provavelmente os dois estariam em primeiro e segundo ali brigando, porque teriam mais condições de ter mais resultados e tal, e tudo mais. Mas, enfim, eu acho que ainda tem isso, a resistência, por conta do que ele se aproximou de espontaneamente. Ele fez o movimento para o Corinthians, né? O Corinthians se manifestou interessado nele e ele também reagiu de forma favorável. E, evidentemente, o torcedor não esquece esse tipo de coisa. Então, assim, não tem o menor perfil. Mas, de repente, né? Vai que um dia a presidente do Palmeiras resolve fazer uma loucura, né? Não costuma ser o perfil dela. Ela sempre fala em fazer uma gestão responsável. Eu me lembro que eu conversei com ela. Briga com a torcida, organizar para isso. Exato. Eu conversei com ela uma vez, meses antes dela assumir a presidência, ela já estava eleita, né, praticamente, até por conta de rumores que havia na época, né, de que ela iria abrir o cofre. E uma vez eu fiz uma entrevista com ela e ela falou, olha, por telefone, ela falou, olha, eu não vou abrir cofre nenhum. Até publiquei no meu blog, não vou abrir cofre nenhum, eu vou trabalhar com responsabilidade dentro do que é bom para o Palmeiras. E, de fato, é o que ela faz. Ela faz investimentos altos. Mas não assim maluquice. Investimento alto pode ser um risco. Você pode trazer um jogador como o Maurício amanhã, pode virar um jogador de seleção, pode não dar certo. É isso, são 10 milhões de euros. Acontece. O Flaco Lopes não virou tudo que se esperava e foi caro.
Mas o Aníbal Moreno também não custou barato, está jogando muito bem. E assim funciona. Uns dão certo, outros não, com qualquer clube do mundo. Mas o perfil de contratações do Palmeiras não costuma ser esse. Pode ser, que aconteça, de repente é uma exceção. Mas eu continuo achando que isso só vou acreditar vendo. Porque não combina. E acho que o Flamengo não pode se afetar por isso. Tem que fazer aquilo que ele acha que é melhor para ele. Especialmente no final de mandato. Acho que o Landim não tem nenhum direito de fazer um contrato mais longo, mas pelo que ele falou ontem para o João Guilherme, claro que ele pensou muito antes de falar aquilo, né? Já foi para a entrevista sabendo o que ia falar, óbvio. Sim. Não foi na hora assim de sopetão. Me parece muito claro que não vai fazer esforço, não. Ele até falou, oferecemos, né? Parece que isso não é bastante para ele, então deve sair. E falou isso com uma tremenda naturalidade. É que, segundo o jornalista Diogo Dantas do Globo, ele publicou nessa sexta-feira que o Gabigol se sente esportivamente prejudicado pela falta de oportunidades por parte do técnico Tite. Mas aí, como é que o Tite vai botar o Gabigol para jogar? O cara entra, não joga bem, não tem como. Pedro faz gol. Como é que o Tite vai colocar o Gabigol para jogar se o cara não aproveita as oportunidades dele? Então é o seguinte, né? Se for realmente isso, né? Se realmente ele acha isso, como foi publicado, é mais uma demonstração, como eu falei há pouco, de total falta de autocrítica mesmo. Porque se o cara tiver o mínimo de autocrítica, ele pensa assim, gente, eu não faço gol, não estou jogando bem, o cara está fazendo gol, eu não vou jogar. Sim. Eu não vou jogar. Cada gol do Pedro vai ficando mais distante a renovação dele, né? E a oportunidade de ser titular. Não, e a disparidade, assim, há alguns meses, o Thiago ficava sempre puxando esse debate aqui surreal. Já era surreal naquela época, no começo do ano. Gabigol e Pedro. Hoje, discutir isso é tão bizarro. É como se alguém chegasse hoje e falasse que o Rossi tem que perder a posição para o Matheus Cunha, depois do jogo que ele fez quarta-feira em Caxias do Sul. Não, tem que jogar o Matheus. Não tem condição, nada contra o Matheus Cunha, mas o titular é o argentino. Isso não se discute. É bizarro isso aí, não tem o menor sentido. É falta de autocrítica. Mas aí eu não sei, né, cara? Eu não sei como é que é a relação com o staff do cara, os representantes, pessoas que o cercam. Porque, assim, numa relação profissional séria, é o negócio do scout, né, Vamp? Olha, cara, você tá mal. Sentar para negociar para você agora vai ser difícil, porque você tá mal. Mas não é verdade? Como é que eu vou conseguir um aumento de salário, um contrato longo? Você não tá jogando bem, cara. Temos que encarar a realidade. Vamos tentar negociar o melhor dentro dessa situação. E o próprio torcedor tá vendo, né, irmão? Volta a jogar bem, irmão. O torcedor também tá vendo, né? Exato, é lógico. O torcedor que gosta do clube vai dizer, peraí, como é que vocês dão um contrato desse? E outra coisa, assim, que você percebe também, na torcida, a torcida era praticamente 100% apaixonada pelo jogador. Hoje é uma clara divisão. Tem os Gabizetes, que assim, esses vão morrer apaixonados pelo Gabigol, mas parte da torcida já não tem mais apego a ele. Por quê? Pelas coisas que ele fez. Ele teve atitudes também, não é só o campo, é fora do campo também. Atitudes que aborreceram boa parte da torcida. Por conta do quê? Falta de autocrítica. Isso também é falta. O cara não entender seu tamanho. Cara, você não é maior que o clube. Você não tem que mandar beijo pro técnico adversário quando você perde um jogo decisivo de uma Copa. Manda beijo outra hora, não ali, na frente de toda a imprensa. Ou lá internamente. É lógico. Por que não vai, como todo mundo faz? Agora mesmo o Flamengo jogou com o Bahia. Foi um monte de gente abraçar o Rogério. Porque os jogadores que trabalharam com ele no Flamengo gostam dele, foram lá abraçar. O Dorival, quando jogava contra o Flamengo com o São Paulo, os jogadores iam lá no campo abraçar o Dorival. Então por que ele não foi lá? Ele tem que ir na coletiva. Por que ele tem que ser diferente? Vai lá e abraça na frente de todo mundo, cara. Né? Sim. Vai lá, dá um abraço no cara e tal. O próprio Rogério foi abraçado pelo Gabriel quarta-feira. Saiu do banco. Até. É lógico, é natural. Tá? Uma questão de respeito até, de educação, de carinho que você tem pelo cara que trabalhou com você. Aí ele vai lá e depois, uma semana depois, eu achei pior ainda. Aí, esse jogo foi 1x0 São Paulo. Aí tem um jogo aqui em São Paulo, 1x1. O São Paulo ganha a Copa do Brasil. Aí ele para na zona mista. Aí ele falou, não, fui lá. E fui mesmo. Porque foi ele que me lançou, eu gosto muito dele. Ok, perfeito, que bacana. Pô, vai tomar um chopp, né? Faz um churrasco, né? Convida para ir na tua casa. Mas não ali, né, meu irmão? Pô, o time perdeu, a imprensa toda ali, todos os repórteres, câmeras ligadas, aí aparece o Gabriel mandando beijo pro técnico. O Dorival nem entendeu. O que está acontecendo aqui? Isso aí, esse tipo de coisa foi desgastando. Aí, isso foi ano passado. Aí ele já saiu do jogo do Maracanã, vaiado pela torcida, fazendo gestos, né? No 1x0 lá para o São Paulo, gol do Caleri. Aí chega no final do ano, vira o ano, e daí vai no podcast, começa a falar de Corinthians. Já estava o Corinthians atrás dele, né? Supostamente, na verdade, não, como falamos há pouco, não fez proposta nem nada. Aí passa mais um tempo, ele aparece com a camisa do Corinthians, aí emite uma nota negando. Mas era verdade. Olha como está atrapalhada. São várias atrapalhadas, cara. Nossa, assim, o campo é ruim e fora do campo é pior ainda. Então, um desgaste que ele provocou.
E até o Kaique passa uma estatística do Pedro e do Gabigol. Na história do Flamengo, né, que o Gabigol, os dois são campeões no Flamengo. O Gabigol tem uma marca muito grande, que é a Libertadores de 2019, que o Pedro não participou, ele ainda não estava no clube. Pedro tem 128 gols em 251 jogos pelo Flamengo, a média de 0,5 por jogo. O Gabigol tem 156 gols em 284 jogos, que a média é parecida. Mas o Pedro, que chegou um ano depois, ele está a 28 gols de empatar com o Gabigol, né? Talvez até esse ano ou ele se aproxima muito, até chega, né? Porque o Pedro está fazendo muito gol, então até em número de gols, o Pedro, que chegou um ano depois, está se aproximando bastante ali do Gabigol na artilharia histórica do Flamengo. E outra questão do Flamengo, o volante Marcos Antônio, segundo matéria do Caê Mota do GE, o Flamengo negocia a contratação do volante, que é da Lazio, da Itália. Eu lembro dele no Shakhtar Donetsk também, alguns chamavam de Marcos Bahia, outros de Marcos Antônio, um volante. Jogou em seleção de base também. A Lazio detém os direitos federativos do atleta, que tem 24 anos, e o Flamengo busca acordo para a contratação desse jogador. A expectativa é que o valor de compra gira entre 5 e 6 milhões de euros. Você tem alguma informação sobre esse atleta? Não, é basicamente isso. O interesse é de tempo já. O Flamengo está atrás dele há um bom tempo e está tentando convencer a Lazio a vendê-lo. Ele estava emprestado lá para o PAOK, né, na Grécia, e está voltando para a Lazio. Pelo jeito não está nos planos do time italiano, né? Ele não conseguiu se firmar no futebol italiano, mas as referências são muito boas. Um bom jogador, meio campo de bom passe, um jogador de boa técnica, mas pequeno, é baixinho, é franzino, não é um jogador físico, não é um jogador técnico. E o Flamengo está atrás dele já há um bom tempo, e acho que é uma questão aí de acertar os valores, né? Chegar num acordo com o time italiano. Acho que vai acabar acontecendo. Não acredito que a Lazio tenha outras propostas por ele. Se o time grego e o time grego talvez não tenha a condição que o Flamengo tem hoje, né? O pessoal perde um pouco a noção. Porque, por exemplo, o Rodinei joga no Olympiacos, sim, o Arão joga no Panathinaikos. São dois times grandes da Grécia. São jogadores que o Flamengo dispensou e que jogam nos principais times gregos. Sim. Né? O Rafinha saiu daqui do Flamengo e voltou para lá, ficou um tempinho. Quer dizer, hoje o futebol grego não movimenta assim mais do que o Flamengo, ou do que o Palmeiras pode movimentar, na minha opinião. Né? Isso é até uma constatação. O próprio Abel trocou o PAOK pelo Palmeiras. Né? Então, e o PAOK estava na época na Champions, né? Sim, jogou a fase preliminar, ganhou do Benfica, do Jorge Jesus. Aí depois ficou pelo caminho, mas passou pelo Benfica. Então, acho que é uma questão de tempo, vai acabar rolando esse acordo aí. Acho que esse jogador vai acabar vindo, talvez seja o único. Ou venha ele mais um, porque lateral direito eles não estão atrás. Né? Só vão contratar um lateral direito, que eu acho um absurdo, se porventura surgir uma oportunidade. Né? Eu acho absurdo por quê? Porque o Varela está sempre sendo convocado, e o Wesley, assim, é um jogador muito jovem, que está muito marcado. O Wesley fez 2, 3 bons jogos. Aí já não jogou bem quarta-feira. Impressionante como caem de porrada no garoto. Assim, é uma coisa até sórdida, sabe? O torcedor tem um que fala assim, o Rodinei não serviu, o Wesley serve. O Rodinei tem 30 e poucos anos, o moleque tem 19. A pergunta que eu faço é assim, você com 19 anos era bom na sua profissão do que é com 30 ou 35? Pô, peraí. É um jogador em formação, lançado numa fogueira no passado, porque não tinha outro, né? O São Paulo começou escalado, porque também não tinha outro. O Varela machucado, o Varela brigou com o Gerson. É uma posição carente dentro do país, né? Exato. Também, né? Parece que tem... Mas assim como mapearam esse jogador aí, que é trabalho de scout, de centro de inteligência, aquela coisa toda, observando o mercado, né? Tem que achar um lateral, gente. Se não for um lateral espetacular, um cara da posição. Um cara para compor o elenco que possa jogar. Tem um lateral que esse cara vai jogar. Para o Wesley não ser sempre ele. Porque não tem opção, só tem o Wesley. E o Varela está sempre fora. E estão queimando o garoto, como agora está junto com o Vitor Hugo. A mesma coisa, está na fase ruim. Aí fica essa coisa, o Vitor Hugo, não sei o quê, porque é um bagre. Isso é um negócio terrível, cara, impressionante. Parte da torcida, não é só do Flamengo, não, acho que são todos assim, rotula o jogador jovem, quando o cara tem formação, e tem esses altos e baixos, né? É natural, às vezes oscila, a gente não sabe o que está acontecendo com o cara, há uma certa insegurança, de repente, uma função nova que o técnico deu, o cara não está conseguindo render. Aí nisso aí perde-se bons jogadores. A gente vai falar do São Paulo agora, até um exemplo, o Rodrigo Nestor até fazer aquele gol contra o Flamengo, Nossa, que pegava no pé do... Ele é um bom jogador. Bom, e sempre foi. O Nestor, ele foi líder de assistência, acho que em 2022, do São Paulo, foi o jogador que mais deu assistência e pegava no pé dele, até aquele gol contra o Flamengo, aí melhorou, a vida dele ficou mais tranquila no time do São Paulo, e já até é um jogador que a torcida gosta. Então é isso aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Palmeiras a respeito do Gabigol. Cruzeiro e Palmeiras estão interessados na contratação do Gabigol, atleta que não deve mais permanecer no Flamengo. E aí, tu acha que seria uma boa aí ele vindo para
o Palmeiras, ou será que o Cruzeiro vai chegar forte aí, já que tentou tirar Dodô do nosso clube, e o Cruzeiro deve aí tentar competir aí com o Palmeiras para jogar. Afinal, dinheiro, creio que o Palmeiras não vai bater de frente com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro quer tentar ganhar o jogador na base da grana. Já o Palmeiras pagaria um preço justo, que é variável, não faria loucura, mas daria para ele a oportunidade de participar de jogos como Libertadores, coisa que o Cruzeiro não pode oferecer, o Mundial de Clubes, coisa que o Cruzeiro não pode oferecer. E nisso o Palmeiras não precisa pagar tanto, porque só de o fato dele estar vestindo a camisa do Palmeiras, para ele já é honroso, sabe? Agora o Cruzeiro não, o Cruzeiro vai ter que chegar firme, botar muito dinheiro para poder tentar conquistar aí o atleta, tentar ganhar ele atleta, porque pela camisa não tem condições do Cruzeiro competir aí com o Palmeiras. Mas enfim, fica aí a dica. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nada. Valeu, a gente vai ficando por aqui. Até mais, tem um próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fui.